Olá, amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a sou imensamente grata pela sua companhia. Hoje vamos fazer um interativo. Faz tempo que eu não faço um interativo, fui guiada a fazer, tá? E justamente a inspiração que me chegou era a pergunta: o que falta para que tudo se resolva? Então, independente do momento que você está passando agora, se você tem uma questão que parece que está demorando uma eternidade para ser resolvida, se existe uma insegurança no teu coração a respeito de alguma questão, seja ela material, seja amorosa, seja algum conflito familiar, não importa qual momento que você esteja passando, se esse momento precisa de um direcionamento, de uma solução, se já existe um cansaço, as energias estão se esgotando nessa espera e você precisa de uma resposta nesse momento, então esse interativo é para você, tá? Lembrando sempre que é uma leitura geral, pode ser que não ressoe com o seu momento. Se não ressoar, não tem problema, solta a mensagem, deixa ela para quem precisar ouvir. Se não ressoar 100%, fica só com o que tocar o seu coração. A forma de escolher também você pode, não só pela numeração, deck 1, deck 2, o deck 3, ou então pela visualização das cartas em si, tá? Que te chame mais atenção, ou através da tua intuição, ouvindo as três partes da leitura e deixando que a tua intuição te direcione em relação ao teu sentimento, ao teu coração e dizer essa mensagem foi para mim, o que tocar para você, tá? Então escolham de forma livre. Se estiverem angustiados nesse momento, respirem fundo, relaxem um pouco, porque a angústia, ela cria uma barreira entre a gente e a nossa percepção, a nossa intuição. Então a gente não consegue é, sentir verdadeiramente o direcionamento quando a gente está com muita angústia, tá? Então respira fundo, relaxa, toma o tempo que for necessário para escolher a tua opção. E eu vou começando por aqui, colocando a opção número 2 e a número 3 de lado para começar com quem escolheu a opção número 1, tá bem? Qual a resposta dos anjos para quem escolheu a opção número 1? O que falta para que tudo se resolva? Qual a resposta que os anjos trazem nesse momento para as pessoas que escolheram o deck 1, perguntando o que falta para que tudo se resolva? Lembrando sempre que se a vibração maior em relação à resposta aqui for de amor, mas o teu problema for de, sabe, for num ambiente de trabalho, toma a mensagem, direciona a mensagem para a situação, para a tua situação, tá? Então, meus amores, para vocês que escolheram a opção 1, o deck 1, eu vejo que essa espera está se prolongando, a resolução ainda não chegou por conta de um apego a algumas energias de mágoa, de dor, de tristeza que ainda não foram superadas, tá? Existem coisas aqui a serem perdoadas. Existem algumas circunstâncias aqui, me falam em circunstâncias amorosas, para alguns de vocês, onde a percepção que vocês têm, me falam que é a percepção que você tem sobre a ida dessa pessoa que te é especial com uma terceira pessoa em discórdia, a percepção que vocês têm é que vocês foram trocados ou trocadas, de que essa pessoa escolheu a outra por livre-arbítrio, sabe? Todas essas circunstâncias que fazem com que você se sinta desprestigiado ou desprestigiada, pouco valorizado, por essa pessoa que você tem tantos sentimentos, mas aqui me falam que não, que foi algo manipulado, que foi uma armação, seja uma armação falando nessa realidade 3D, ou seja, alguém fazendo intrigas, alguém tentando forjar uma situação
totalmente deturpada da verdadeira para tentar atrair a atenção dessa pessoa, e outros usaram verdadeiramente manipulações energéticas para que esse alguém ficasse retido ou retida ao lado dele ou dela, ou fizesse essa escolha temporária, ou simplesmente não tivesse forças para manter essa pessoa ao lado de quem não ama, mas que fosse o suficiente para que conseguisse afastar vocês, para, sabe, para colocar verdadeiramente uma intriga na situação de vocês. Isso tanto pode ser em relação ao amor, como é a vibração mais forte aqui nessas circunstâncias, mas me falam também em sabotagens em ambiente de trabalho, alguém tentando te sabotar completamente. Essa pessoa quer o seu posto a qualquer preço, então usa dessas artimanhas de intrigas ou simplesmente essa manipulação energética para tirar a tua paz, para tirar eh, o teu prazer em estar nesse ambiente de trabalho, tá? Se a tua situação é de trabalho também, tomem da forma que for para a situação de vocês. Então, eu vejo que isso mexe diretamente com esse desejo do teu coração, seja essa pessoa idealizada que você ama tanto, ou seja, esse trabalho que você exerce com tanto amor, mas tudo foi feito e arquitetado para te sabotar, para tirar a tua paz, para te deixar no sofrimento suficiente que te cegasse e te deixasse vulnerável a ponto de que essas energias que foram manipuladas te atingir também, sabe? Conseguir te enredar a ponto de trazer esse conflito mais marcado, não só atingindo essa pessoa que você tem sentimentos e no ambiente de trabalho, sabotar esse ambiente de uma forma geral para que te desfavoreça e que essa pessoa consiga o teu lugar, tá? Mas não se preocupe em relação a isso, que à medida que você consegue soltar, à medida que você consegue ter essa percepção, essa mágoa vai se desfazendo, porque você está sofrendo muito justamente por achar que essa pessoa, sabe, te trocou por falta de sentimento, que essa pessoa escolheu ir com outra pessoa, simplesmente se afastar de você, mesmo que não esteja com mais alguém, porque essa pessoa não te ama, e isso não é essa realidade. Então tenta, sabe, ver as coisas de uma forma mais ampla, tenta ver os sinais que mediaram todo esse acontecimento, ou seja, essa pessoa sempre teve esse tipo de atitude de se afastar de uma hora para outra, de não te dar satisfação, de agir com frieza, de, sabe, de não te tratar com valor, ou simplesmente essa pessoa ficou assim de uma hora para outra. Você conseguia olhar nos olhos dessa pessoa e ver brilho. Sempre digo para vocês, a coisa mais fácil de identificar essas manipulações energéticas é você olhar nos olhos da pessoa e não ver o brilho. Fica como algo, sabe, sem vida. Os olhos, o olhar da pessoa fica sem vida, sem foco. Então é muito fácil de você detectar, mas muitas vezes pelo sofrimento, pela angústia, você não se atenta para essas circunstâncias. E quando você está distante da espiritualidade, que a sua percepção energética também não está 100%, e principalmente o sofrimento afeta muito a questão da tua sensibilidade a essas energias que estão à volta, também tira a tua visão da realidade. Então, vejo que existe muito amor nessa situação, não só de você por essa pessoa, ou dessa pessoa por você, ou que você sabe, que você é uma pessoa extremamente querido e querida no seu ambiente de trabalho também, ou em qualquer circunstância no teu ambiente familiar, tomem a mensagem da forma que vocês estiverem passando, tá? Na área que vocês estiverem passando. Você é valorizado e valorizada sim, independente de qualquer circunstância aqui, mas justamente essa sabotagem energética, essa interferência de terceiras pessoas que querem tomar o teu lugar, fez com que tudo isso acontecesse dessa forma tão conflitiva. Então, o que falta para que tudo se resolva e positivamente para você é justamente conseguir perdoar, conseguir não levar essa situação de forma, sabe, pessoal, de dizer essa pessoa se afastou de mim porque não me ama. Não, existiu todo um contexto aqui manipulado para que essa pessoa se afastasse. E de posse dessas características que foram faladas agora, você pode, sabe, ter vagas lembranças, de dizer, não, mas essa pessoa nunca teve essa atitude comigo do nada, de repente essa pessoa se transformou em alguém que eu totalmente desconheço. Muitas vezes a gente diz, né, a pessoa mudou da água para o vinho, essa pessoa fingiu também, não, não é uma questão, falando nesse contexto de manipulação energética, não é que a pessoa fingiu, é simplesmente que a pessoa,
sabe, perde completamente a posse do seu livre-arbítrio e fica agindo como se fosse um fantoche. E esses espíritos contratados para fazer esse tipo de trabalho, eles vão induzindo a pessoa, quando pegam uma pessoa enfraquecida, vibrando baixo, eles vão induzindo a pessoa como uma marionete a fazer é, o que é proposto para atingir a outra pessoa, para magoar, para, sabe, para desfazer completamente aquela situação que antes era tão harmoniosa. Então, o que falta aqui para que as coisas se resolvam é justamente você cortar com esse pensamento de que você não é bom ou boa o suficiente para esse alguém, que essa pessoa não te valoriza como você é. Não, não é nada disso. Simplesmente as situações aqui foram arquitetadas para que acontecesse exatamente isso, esse afastamento, essa sabotagem, seja lá qual for o ambiente que você está sofrendo isso. Então, solta essa energia de desvalorização, tá? Tenta, tenta sanar essa dor que você está sentindo, porque quanto mais você fica vulnerável, quanto mais você se angustia e você sofre, mais a sua vibração também baixa e essas energias continuam tentando te atingir também, manipular toda a situação para que você fique cada vez mais se depreciando, achando que não é bom, boa o suficiente para esse alguém, para esse cargo de trabalho, para o teu ambiente familiar, tá? Não importa as circunstâncias aqui, mas enquanto você estiver aí preso ou presa nesse sofrimento, você não conseguir perdoar todo esse contexto, a justiça divina espera essa liberação para poder agir, tá? Em favor de todas as pessoas que estão envolvidas. E mais cedo ou mais tarde isso vai enfraquecer, isso vai passar. E se você elevar a sua vibração, se você tomar consciência de tudo isso que está acontecendo e você recuperar as suas forças e, sabe, simplesmente pensar positivamente, elevar a tua vibração, você sai dessa frequência e as coisas vão começar a dar sinais de mudanças positivas para você, tá bom? Vamos agora ver qual a resposta que os anjos trazem para quem escolheu o deck 2, opção 2, perguntando o que falta para que tudo se resolva. Gente, perdão pela voz, ainda tô fanhosa, tá? A gripe vem e vai, mas a voz fica ainda um pouquinho esquisita durante um tempo. Qual a resposta que os anjos trazem para quem escolheu a opção 2, o deck 2, perguntando o que falta para que tudo se resolva. Então, meus amores, vejo que aqui também há a energia mais forte em relação a relacionamentos, tá? Mas tem muita energia de trabalho também envolvida aqui, e principalmente trabalho em relação não só ao ambiente de trabalho, mas a força para botar empenho e trabalhar para que tudo isso possa se normalizar para vocês, tá? Eu vejo alguém que está com as energias totalmente fora de balanço aqui. Vejo que vocês lidam com a frieza de alguém, com a indiferença de alguém que está totalmente atordoado e atordoada com as circunstâncias que está vivendo nesse momento, tá? Vejo que essa pessoa carrega uma carga pesada demais, que não é 100% sua, ou seja, vai somatizando o peso de outras pessoas, me falam em responsabilidades familiares, é como se essa pessoa tivesse assumido uma responsabilidade no momento em que não tinha, sabe, muitas escolhas, talvez lidar com problema de saúde, de de alguém que não tem ajuda, que não tem, sabe, que as circunstâncias são completamente desfavoráveis e essa pessoa se sente sobrecarregada e tem essa responsabilidade e não pode dar atenção à sua própria vida nesse exato momento. Me falam também questões
de relacionamentos que já terminaram, mas que não existe a aceitação da outra parte, que segue atormentando, segue sabotando a vida desse alguém, tá? Que te é muito especial, ou pode ser vice-versa também, pode ser você que está sofrendo. Sempre lembrem que a leitura pode espelhar, tá? Mas eu vejo que tudo isso, esse conjunto, esse contexto que se apresenta aqui, é, na leitura, faz com que essa pessoa fique estagnada, não consegue avançar, não consegue colocar energia na própria vida. E o desejo dessa pessoa é que tudo possa, que esse peso possa sair das suas costas, essa responsabilidade, e ainda por cima. Vejo alguém de muita boa vontade, de um coração muito bom, que sempre coloca as outras pessoas em primeiro lugar e negligencia os próprios desejos, as próprias necessidades. Então, isso está gerando um cansaço, onde vai chegar um ponto que essa pessoa não vai mais aguentar, e é justamente isso que é necessário para que as coisas comecem a se resolver favoravelmente para vocês. À medida que essa pessoa se sente no limite, vê que as coisas precisam verdadeiramente de uma mudança, que não é justo, está carregando o peso de outras pessoas nas costas. Me falam aqui que em determinadas circunstâncias não é o peso de outras pessoas, mas sim que essa pessoa quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, essa pessoa não consegue manter o foco em um só objetivo e quer realizar várias coisas ao mesmo tempo, e acaba negligenciando a área da sua vida, que nesse caso aqui o mais forte é a área amorosa. Então, e também algumas estão se sabotando no trabalho, tá? Porque estão aceitando desenvolver ou desempenhar vários trabalhos, como, sabe aquela situação de dizer eu sou de confiança, então o que me pedem eu vou fazer para mostrar o meu trabalho o melhor que eu puder, só que essa pessoa está chegando num ponto que não está conseguindo dar conta, sabe, 100% de tudo que está fazendo. Vai fazendo tipo 90% no canto, 80% no outro, e isso vai ser uma armadilha, tá? Porque em vez de mostrar um bom trabalho, pegando uma coisa de cada vez, querer fazer tudo, como a gente fala, né, quer abraçar o mundo aí com as mãos, e na realidade não vai conseguir fazer 100% todas essas coisas, vai acabar negligenciando uma ou outra, e isso vai sair, sabe, o tiro vai sair pela culatra, ou seja, quer mostrar serviço e eficiência, a sua importância e o seu valor como profissional, mas ao mesmo tempo vai acabar se sabotando com essa atitude, assumindo muito mais responsabilidade do que deveria e acabando por negligenciar outras áreas da sua vida. Então, vejo que vai ter que ter um parão aí, um estancamento a respeito de toda essa situação, para que cada um, no seu contexto, sabe, possa decidir o melhor a fazer para voltar ao equilíbrio das suas energias. Vejo que existem situações aqui que precisam ser deixadas verdadeiramente para trás, e me falam justamente nessa situação aqui desses relacionamentos que foram mencionados anteriormente, relacionamentos que já terminaram, mas que a outra parte não se sente favorável, não continua insistindo. Então tem que ter uma atitude verdadeira aqui, sabe, enérgica, de dizer não quero mais, é um ponto final, cada um para o seu lado. Eu tenho o direito de refazer minha vida, tenho o direito de ser respeitado ou respeitada na minha decisão, e simplesmente deixar esse passado para trás e não permitir mais nenhuma interferência, tá? Falando aqui diretamente para a situação amorosa. Vejo que a justiça divina, a espiritualidade tenta direcionar, sabe? A intuição tenta direcionar a todo tempo, mas o peso o peso que essa pessoa sente de tudo isso não deixa, sabe? Não deixa essa percepção, não deixa sentir qual o melhor caminho a seguir. Vai decidindo as coisas mentalmente, deixando a intuição de lado, e sempre uma escolha errada aqui, uma escolha errada ali, vai virando uma bola de neve, e esse peso vai aumentando, esse peso vai aumentando. E para não se mostrar vulnerável nessa situação toda, essa pessoa opta por essa frieza, por esse distanciamento, sabe? Por essa necessidade de se manter distante para não desabar, para não, sabe, dizer eu não aguento mais, está difícil, porque tem uma mistura aí de ego no meio também disso tudo, que faz com que essa pessoa não queira mostrar a realidade de tudo que está passando. Então,
essa pessoa precisa se conectar com a sua espiritualidade, precisa liberar um pouco a mente, porque os pensamentos não estão ajudando nesse exato momento. A cada decisão equivocada, essa pessoa se enrola mais ainda em, em todos esses acontecimentos. A única certeza é justamente a esperança de conseguir resolver tudo para cuidar, sabe, para olhar um pouco mais para si, das suas prioridades, seja no contexto amoroso, essa pessoa quer esse equilíbrio para poder voltar, tentar uma chance a mais nessa situação, se você está esperando por alguém, amorosamente falando, ou, sabe, para resolver a vida, seja num ambiente de trabalho, para dizer como é que eu consigo me livrar de todas essas obrigações, essas responsabilidades que eu assumi, sem me prejudicar. Então, essa pessoa vai ter que conseguir dinamizar todas as suas atividades de forma que consiga cumprir, mas que não agregue mais cargas a isso, sabe? Que consiga colocar um limite e estabelecer parâmetros aí para ir resolvendo cada coisa à sua vez. Mas se continuar desejando fazer tudo ao mesmo tempo, vai continuar sobrecarregado, sem equilíbrio, com a vida estancada, negligenciando uma parte muito importante que é a espiritualidade, seguindo da questão pessoal, a vida amorosa também, muitos e muitas sabotando a vida amorosa, com esse excesso de trabalho influenciando ou dando esse poder de sabotagem para outras pessoas que não aceitam situações já finalizadas também. Então, são todos esses contextos que estão envolvidos aqui. E a espiritualidade não pode interferir diretamente sem que essa pessoa peça, sem que essa pessoa dê a permissão para que essa interferência seja feita. Então, é preciso essa consciência para que as coisas possam caminhar. Então, enquanto isso, eu vejo que vocês ainda estão aguardando essa situação se resolver, mas o que falta para que tudo se resolva é justamente uma determinação. Essa pessoa dizer, olha, desse jeito não tem condições, eu não posso continuar, seja agregando mais trabalho ou dando permissão para as pessoas interferirem na minha vida, falta esse posicionamento, falta essa pessoa, sabe, deixar quitar completamente essas situações, colocar um ponto final e seguir sua vida adiante, sair desse estancamento e não agregar mais cargas que não possa carregar, seja para agradar alguém, seja para tentar provar o seu valor em algumas circunstâncias ou, sabe, querer o bem do mundo e se esquecer de si mesmo, ok? Vamos agora com as respostas que os anjos trazem para quem escolheu a opção 3 ou deck 3, perguntando o que falta para que tudo se resolva. Qual a resposta que os anjos trazem para quem escolheu a opção 3, perguntando o que falta para que tudo se resolva? Então, meus amores, aqui a mensagem é muito direta, tá? Muito direta e fala de amor, fala de dúvida e fala de transformação. Eu vejo que o que mais está faltando para que tudo isso se resolva é a fé, é a certeza de que as coisas vão se resolver. Eu vejo que você está esperando, essa espera está muito bem definida, você não consegue avançar em direção a uma nova situação porque você quer essa anterior. Então, vejo claro que existem outras circunstâncias que não é para amor aqui, mas
pela vibração 90% tá? Para vocês. Então, vocês desejam alguém de volta na vida de vocês que estão afastados ou se estão numa fase de conflito, vocês desejam harmonia de volta, mas vocês não acreditam que isso pode ser restaurado. Então, vocês dão por perdido, mas vocês querem. Entendem que é contraditória essa vibração? Para que você consiga manifestar algo na sua vida, você precisa manter a frequência constante. Então, você espera que essa pessoa volte. Você deseja que essa pessoa volte, mas ao mesmo tempo você não acredita. Então, se você não acredita, a sua vibração é a dúvida. E você atrai mais situações de dúvidas para a sua vida em relação a isso. Eu vejo que essa pessoa muitas vezes já pensou em te contactar, te mandar uma mensagem, mas a energia não, sabe? É aquele negócio que dá um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás. Eu vejo que no primeiro sinal, dependendo do contexto que houve esse afastamento ou esse conflito, para alguns de vocês, eu vejo que alguém está em posição de defesa, ao mesmo tempo que quer, sabe quando o ego sabota e diz, eu quero que tal pessoa volte para minha vida, mas tem que voltar desse jeito, claro, que quando um casal se afasta, ninguém se afasta do nada, tá? Ou é interferência de terceiros com maldade, inveja, ou simplesmente porque existem alguns conflitos da relação que precisam ser conversadas e trabalhadas com comprometimento, para que a mudança aconteça e a realidade seja mais favorável, tá? Mas existem algumas situações que as pessoas não conseguem perdoar alguns acontecimentos, isso vira um gatilho, e sempre que há uma chance de reaproximação, o ego passa na frente. E diz, não, essa pessoa teve tal atitude, essa pessoa cometeu tal erro, então vai ter que, sabe, vai ter que sofrer até ter uma segunda oportunidade. Então, claro, não a maioria está pensando desse jeito, mas existem algumas energias aqui, por isso que eu tomei como exemplo, tá? Quando a gente pensa dessa forma, a gente não encontra a solução. Pelo contrário, a gente atrai mais conflitos, tá? Se a gente vive um contexto que a gente não consegue perdoar, uma possível reconciliação tende ao fracasso, porque você vai estar sempre lembrando daquilo que te magoou, você vai estar sempre lembrando do erro da pessoa, você vai estar sempre duvidando, você vai estar sempre esperando que a pessoa cometa o erro novamente, tá? Então isso atrai essa possibilidade para você. Quando você consegue perdoar, supera e segue, as coisas tendem a se transformar positivamente, principalmente quando quem cometeu o erro, quem fez a má escolha, é consciente disso e também sofreu com toda essa situação e não quer experimentar essa sensação novamente, tá? Então eu vejo que essa falta de fé, que esse retorno possa acontecer, que essa reconciliação, esse entendimento possa acontecer, faz com que a outra pessoa também duvide dessa possibilidade. Então, à medida que um quer avançar, o outro se coloca na defensiva. Aí, quando o outro que estava na defensiva baixa um pouco a guarda, o outro vai e estanca. Porque vai sempre aquela história, estou esperando hoje, amanhã eu duvido, estou esperando hoje, amanhã eu duvido. Então, é aquela situação, dou um passo para frente e dois para trás. Então, quando ele ou ela tenta, sabe, dizer, não, eu vou buscar porque eu estou sentindo falta, eu reconheço o meu erro, ou então, se não foi a pessoa que errou, foi você que errou, a pessoa diz, não, eu quero perdoar porque eu sinto falta dessa pessoa, sei que merece uma segunda chance, mas aí uma atitude contraditória, sabe, uma tentativa, de repente, um tenta falar, manda uma mensagem, baixando, levantando a bandeira branca, o outro já não é tão receptivo assim, porque não escutou o que queria escutar no primeiro contato, entendem? Esse contexto. Então, vejo que existe essa dualidade. Quando um baixa a guarda, o outro estanca no meio do caminho. Quando um está favorável, o outro não está. Por quê? Por conta dessa oscilação. Um dia espera, no outro dia não tem fé que isso aconteça, que essa harmonia possa voltar. Então, o sentimento aqui é muito evidente, mas vocês acabam se sabotando na energia, tá? Precisa essa dinâmica, esse contexto todo precisa urgentemente de uma transformação. Seja nessa percepção de perdoar, superar e seguir, soltar
esses acontecimentos verdadeiramente, afastar o ego de toda essa situação, conversar de coração aberto sobre o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser mudado, o que não pode mais ser aceito, tá? Nessa situação toda aí, sim, as coisas vão avançar. Então, respondendo diretamente, o que falta para que tudo se resolva é mais fé, é mais certeza de que sim, vocês podem se dar uma segunda chance com tudo acontecendo de forma diferente e favorável, tá? Você pode até esperar que essa pessoa volte para a sua vida, mas nesse momento a energia que vibra aqui é tipo, eu tô esperando ele ou ela voltar para minha vida, mas eu duvido que essa pessoa consiga mudar para que a gente tenha um relacionamento legal, entendeu? Você tá se sabotando nesse pensamento, ou se você pronuncia essas palavras, você está se sabotando. Porque você quer essa pessoa de volta, mas quando você pronuncia que você não acredita que essa pessoa possa mudar, que essa pessoa possa vencer o orgulho e voltar para você, que essa pessoa possa reconhecer o seu erro, quando você já determina isso, fica difícil, você precisa mudar esse pensamento. Você sabe, transmutar primeiro a sua própria energia, se é você, claro, que está com essa dúvida, com essa incerteza, ou se é a outra pessoa, de igual forma, de dizer eu quero muito essa pessoa de volta na minha vida. Eu espero de todo o meu coração que ele ou ela possa perceber o seu erro, possa perceber as suas atitudes que não são convenientes para a nossa felicidade. Eu tenho fé que essa pessoa, ao ver essa realidade, ao sentir minha falta da mesma falta que eu tô, da mesma forma que eu sinto falta dele ou dela, sabe? Isso vai ser suficiente para essa pessoa entender que a gente precisa conversar, a gente precisa estabelecer novos parâmetros, a gente precisa se atentar para o que está sabotando o nosso relacionamento e assim a gente vai conseguir uma união mais fortalecida, mais tranquila, para que a gente siga juntos, tá? Esse pensamento positivo é essa certeza de dizer, eu sinto que essa pessoa tem sentimentos por mim e quando o sentimento é verdadeiro, ele é capaz de mudar, ele é capaz de transmutar toda e qualquer situação para que as pessoas sejam felizes, tá? Então coloca mais positividade. Se a espera já passou de um ponto que você diz, nossa, mas já faz muito tempo. Claro que eu não acredito que essa pessoa volte mais para minha vida, mas durante todo esse tempo, como é que foi a interação, as tentativas de contato, a recepção, os pensamentos negativos no meio de tudo isso, de não acreditar, porque aqui a situação já está, sabe, sendo dada por perdida e isso deixa dúvidas também na outra parte, ok? Então precisa de transformação verdadeira interior, pensamentos, sentimentos e fé para que essa situação possa avançar, independente se é amorosa, como para a maioria de vocês ou em qualquer outra circunstância, tá bom? Então, meus amores, essas foram as respostas que os anjos trouxeram para vocês no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que seja de ajuda, que ressoe, que te dê direcionamento. A minha gratidão sempre por vocês estarem aqui, esperando pelos vídeos, esperando pelas mensagens. Gratidão pelas curtidas e comentários sempre, que a minha gratidão se transforme em bênçãos e luz na sua vida. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo, se você me permitir.